Para essa ideia, eu vou usar esta toalha que é bem bonitinha de vaquinha e ela estava rasgada e tinha várias manchinhas. E vou usar para decorar esse vidro. A primeira coisa que fiz foi limpar e desinfetar muito bem o vidro. Essa parte do meio xadrez eu vou aproveitar para encapar a tampa. Recortei um pedaço assim do tecido e vou colar com essa cola da Acrylex. Primeiro passei a cola apenas na parte de cima e depois coloquei o tecido. E aqui dos lados, para ser mais rápido, eu fui fazendo com a cola quente, mas você também pode fazer com a cola branca e aí é só recortar o excesso do tecido. E para o tecido ficar mais protegido, como eu vou usar na cozinha, eu fiz mais uma camada com a cola branca. E para o acabamento desta parte da tampa, eu colei uma fita de cetim. E na parte de cima eu fiz um lacinho e vou colar ele aqui no meio da tampa. E olha que gracinha que já ficou essa tampa. Ficou uma fofura, não ficou? E para decorar o vidro, eu vou decorar com as vaquinhas. Recortei a vaquinha assim com sobra de tecido e agora vou passar a cola branca por cima desse tecido e espalhando bem. Passei cola em mais uma vaquinha e também em algumas borboletas. E depois da cola secar, é só você recortar. Quando você faz isso, passa a cola e depois recorta, você consegue recortar sem que o tecido fique desfiado e também consegue recortar, por exemplo, a antena da borboleta. E assim os recortes ficam muito mais perfeitos. E para colar a vaquinha no vidro, eu vou usar cola branca. Primeiro passei a cola por trás do tecido e aí é que eu apliquei no vidro. E passei mais uma camada da cola em cima do tecido. E para ficar mais fácil, depois que você passar a cola branca, é legal você pegar um paninho úmido ou com álcool ou um cotonete e vai já limpando essa cola que ficou em volta do seu desenho. E olha que gracinha que ficou, eu colei 2 vaquinhas e 4 borboletas. E quando você passa a camada de cola sobre o tecido, vai dar assim um brilho e vai ajudar a impermeabilizar. E olha com a tampa que fofura que ficou. Esse é um tipo de vidro que você pode lavar por dentro perfeitamente. Por fora você pode limpar, passar até um pouquinho de água, mas não pode esfregar. E aqui nesse vidro você pode guardar o que você quiser. A parte de dentro da tampa eu não encapei, não fiz nada, porque ela vai ficar em contato com o alimento. Eu vou usar para guardar biscoito. Olha que lindo que fica em cima da sua mesa esse vidro decorado cheinho de biscoitos. Você pode guardar açúcar, café, aí é o que você quiser. E é claro que eu quero saber o que você guardaria dentro desse vidro. E essa é a parede da cozinha com os quadrinhos. Esses quadrinhos já estavam amarelados e desbotados e já bem assim velhinhos. A moldura estava ainda muito boa, por isso é que eu decidi reformar. Recortei com estilete o papel que estava atrás do quadrinho e retirei toda esta parte. E fui retirando com cuidado para não estragar a moldura. Retirei o vidro também e limpei toda a parte de trás da moldura. Retirei o tecido que estava colado na parte de trás do quadro e retirei também esse papel. E esse papelão duro que é a parte de trás do quadro eu também vou reaproveitar. E assim eu vou reaproveitar a parte da moldura, os vidros e o papelão que vai por trás. A moldura eu limpei bem, dei uma lixadinha e depois pintei com spray. Eu pintei 6 de azul e 4 de amarelo. E fiz algumas frases assim com algumas artes. Eu acho que ficou bem legal. E todas estas artes vão estar disponíveis lá no Pinterest e também na página do Facebook. E agora é só montar. Primeiro coloquei o vidro, a imagem, o papelão e depois por trás eu coloquei essa fita crepe e deixei bem protegido pela parte de trás. E aqui estão os meus quadrinhos. Eu adorei, eu achei que ficou bem legal, muito mais alegre. E eu decidi colocar frases e imagens assim alegres e bem bonitas para estimular o nosso dia a dia aqui em casa. E se você tiver interesse em alguma dessas imagens, é só ir lá no meu Pinterest e também lá na página do Facebook, que elas vão estar todas disponíveis para vocês.
E olha que linda que ficou minha parede. Eu amei, eu achei que ficou bem legal, ficou combinando muito mais com o meu estilo e com a minha cozinha. Essa toalha estava assim com várias manchas e vários buracos, mas tinha uma parte da toalha que estava muito boa. E eu vou recortar um pedaço desta toalha para decorar esse guardanapo, que eu paguei R$3 nele. Coloquei o guardanapo em cima da toalha para medir e vou recortar uma faixa da toalha. E esse pedaço vai ter a largura de 12 centímetros, mas aí você faz da largura que você quiser. E essa tira de tecido eu recortei com mais ou menos um dedo maior do que o guardanapo. Eu viro o guardanapo do lado avesso e vou colocar o tecido também do lado avesso sobre o guardanapo. E vou fazer uma costura na parte de baixo do guardanapo. E nas laterais eu vou dobrar o tecido e primeiro eu vou costurar apenas na ponta. Eu vou costurar na máquina nesta parte aqui. E aqui já costurado, agora é só você virar o tecido para o outro lado, assim como eu mostro. E você tem que acertar bem a costura aqui na parte de baixo e se quiser você pode passar para ficar mais certinho. O próximo passo é costurar nas duas laterais, lembrando de dobrar o tecido e vou fazer uma costura aqui na parte de cima do tecido. E assim eu fiz essa costura em volta de toda essa parte do tecido e para o acabamento e para ficar mais bonito, eu vou usar esse passa-fitas de renda e vou passar esta fita de cetim azul. E aqui é só você dobrar um pedacinho da fita e costurar aqui nesta parte. Depois é só passar uma costura aqui na parte de cima da renda e terminar do outro lado. E para finalizar, eu recortei um coração e vou costurar aqui nesta parte. E olha que gracinha que ficou, reaproveitando assim uma parte da toalha que estava boa. E vocês viram que é bem fácil de fazer. Se você não tiver máquina de costura, você pode também costurar à mão. Imagina quantos guardanapos lindos e maravilhosos você pode fazer aí na sua casa. E o melhor de tudo é que você vai reaproveitar a parte boa da sua toalha. E olha que graça que vai ficar esse guardanapo aí na sua cozinha. Vou utilizar esta embalagem de amaciante de 5 litros e a primeira coisa que eu fiz foi retirar este rótulo. E esse aqui é muito fácil de tirar, é só ir puxando que ele sai e não ficou cola, perfeito. E a tampa eu não vou usar, mas vou guardar. O que eu posso fazer com as tampas do amaciante? Deixa aí nos comentários. Com uma canetinha permanente eu fui marcando, fui seguindo esse risco aqui da própria embalagem. E depois é só recortar, com muito cuidado, hein? Tem partes da embalagem que são mais fáceis de cortar, outras são mais duras. E eu fui utilizando um estilete, o outro, fui fazendo com a tesoura, mas sempre com muito cuidado. E retirei esta parte de cima que eu não vou utilizar e vou usar só essa parte de baixo. Depois com a tesoura é só ir acertando para tirar todas as bordinhas e deixar o mais certinho possível. Para retirar a canetinha é só você passar a acetona. Peguei uma tirinha de um tecido xadrez, eu escolhi o xadrez porque todas as 3 ideias eu vou utilizar na cozinha. E aí fui passando cola quente apenas para fazer o acabamento da tirinha, para depois não desfiar o tecido. E aí é só colar aqui nessa bordinha. Colei de um lado e a outra parte eu fui colando para dentro. E neste caso eu utilizei a cola quente sem problemas porque o plástico é mais duro e não vai derreter. Para fazer as divisórias, recortei no papelão, encapei com papel branco e depois coloquei uma tirinha de tecido por cima. E fiz 4 divisórias e colei todas elas de acordo com aquilo que eu queria. Como eu achei que estava faltando assim um frufruzinho a mais, eu peguei uma tirinha do mesmo tecido e fui franzindo. E depois é só dar um nozinho no final e ele fica assim um frufruzinho bem bonitinho, tipo um fuxico. E colei 3 bem aqui na parte da frente. E
E para o acabamento, eu colei meia pérola. Olha que lindo que ficou! Eu amei o resultado. E eu vou utilizar para colocar talheres. Olha que legal que fica. Eu acho que ficou bem legal. Imagina você num churrasco, numa festa, você teria isso em cima da mesa. Acho que fica bem legal. Para a próxima, eu vou fazer uma cestinha. Medi aqui mais ou menos 9 centímetros e fiz mais ou menos um molde do formato da alça da cestinha. Posicionei bem certinho aqui e marquei com a canetinha permanente. E aí, com muito cuidado, é só ir recortando. Nesta parte da alcinha da cesta, é melhor recortar com a tesoura. Com acetona, limpei todas as marcas da canetinha. E para combinar com o porta-talheres, já que eu vou fazer um porta-guardanapos, eu coloquei em volta a mesma tirinha do mesmo tecido. E aqui eu colei um frufru de cada lado e também colei uma meia pérola no meio. Olha que graça que ficou! Eu vou usar para colocar guardanapos, mas você pode utilizar para colocar shampoos, esmalte, várias coisas. Primeiro eu recortei aqui bem no meio, assim de qualquer jeito. Com a canetinha permanente, fiz uma marcação no formato de umas ondas e depois recortei. E aqui neste caso, eu recortei com a tesoura, que fica muito mais fácil. Limpei com acetona e olha que legal que fica, eu adorei. E eu fiz assim um pouquinho mais baixinho do que o outro. E agora é só fazer o acabamento. E como eu quero que combine com os outros dois, eu utilizei o mesmo tecido. E também colei os frufrus. Neste caso, colei 3 e também colei a meia pérola. Olha que fofo que ficou! Eu vou utilizar para colocar temperos, mas você pode utilizar para várias coisas, um porta-trecos, porta-esmalte, porta-bijuterias, e aqui estão os 3 juntinhos. Olha que fofura que ficou muito lindo, eu acho que um combinou com o outro e é muito útil e vou usar principalmente quando tiver churrasco. E espero muito que vocês tenham gostado e que já tenham deixado aquele like que eu amo, e se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!